Bom dia, irmãos, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar com os irmãos aqui na igreja, muito bom a gente cantar louvor ao nome do Senhor e cantar uma canção como essa, que fala do nosso amigo Jesus Cristo, logo de manhã. É muito bom, para a gente saber que realmente nós temos um amigo todo poderoso, que cuida de nós o tempo todo, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. Fica em pé, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. Então, já que os microfones aí estão instalados, nós vamos ler, fazer aquela leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo até o final, tá? São poucos versículos. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós damos graças ao Senhor, louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor, derramada nas nossas vidas. Nós bendizemos, Senhor, o Teu santo nome, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nós, Pai, não seríamos nada. Muito obrigado, Deus, como lemos, pela bendita esperança e a manifestação da glória do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque em todo tempo nós temos, Pai, visto a glória e a graça do Senhor sobre nós, sobre cada família aqui, Senhor, sobre Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque se viemos aqui na casa do Senhor, nós estamos, Senhor, esperançosos que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a Deus uma palavra de exortação, de sabedoria, de bênção, Senhor, nas nossas vidas nesta manhã. Muito obrigado, porque a escola dominical, ela é, Pai, um instrumento, Deus, para que a gente aprenda a palavra do Senhor, para que a gente pratique essa palavra e que a gente faça, Senhor, dela o uso, Senhor, diário nas nossas vidas. Nós louvamos o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome, como cantamos aqui. O Senhor, Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso melhor amigo, Tu estás conosco, Senhor, todos os dias. Louvado seja o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem sentar. Números 32. Números 32, versículo 23, diz o seguinte: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o nosso pecado vos há de achar.
lendo novamente: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Temos a oportunidade agora, irmãos, de poder orar ao Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor, de confessar os nossos pecados nesse momento. Então eu queria convidar o presbítero Astolfo para estar fazendo essa oração, enquanto os irmãos fazem também a sua oração, e logo após o presbítero Astolfo fará esta oração. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa de oração. Te agradecemos pela liberdade que temos, Senhor, de falar contigo, sabendo que tu nos ouve, que tu nos perdoa. Pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que fizemos que desagradou teu coração, Senhor. Sabemos que nós somos falhos, somos pecadores, mas sabemos também, Pai, que temos a Ti como nosso Senhor, que tudo nos perdoa, nos ouve. Seja conosco, nos abençoa, nos guarda, nos dá uma manhã de paz. Aceita esse culto que a Ti prestamos, Senhor. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, continuar louvando o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom dia. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor com alegria. Nós vamos cantar uma música agora que diz que Ele é o nosso alimento. Ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então vamos cantar com alegria o nome do Senhor. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou abrir para Ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz sua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente eu vou abrir para Ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Ó, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor em espírito e em verdade.
te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Primeira Timóteo 6, de 7 a 10, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Então, é uma praxe nossa,
da nossa igreja fazer isso em todos os cultos, porque nós entendemos que realmente devemos fazer com alegria e com gratidão isso, aquilo que o Senhor tem nos dado. Então você fica à vontade, se você está nos visitando, isso é uma obrigação nossa, dos membros e congregados de nossa igreja. Vamos cantar, enquanto cantamos, vamos trazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, querido, que bom, Pai, podermos estar aqui na Tua casa, Pai, te cultuando, te adorando, Pai, e bem dizendo que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, por esses dízimos
e por essas ofertas, Senhor. Continua, Pai, dando condições aos seus celeiros, condições, Senhor, aos administradores, Senhor, para que possamos, Pai, fazer da tua casa um lugar santo, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. A Bíblia diz que é quem honra, honra, e nós temos que lembrar sempre do nosso ministério do louvor. A oração que a gente fez no início com o nosso irmão Wendel foi um sermão. Glória a Deus pela vida destes irmãos. E não esqueçamos de orar pelo ministério do louvor da igreja. Não tem culto sem louvor, não tem culto sem música, não tem culto sem louvor. A Bíblia assim ensina. Então eu peço à igreja que não esqueça de sempre orar pelo ministério do louvor da nossa igreja. E o alvo é um só: santificação. Esse lugar é santo e nós estamos aqui ministrando da parte de Deus. O louvor é tão importante quanto a pregação. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mando um abraço especial a Bernardo e Anne, os netos de nossa irmã Lucila, que toda hora, todo momento de início do culto, eles que chamam os tios, a avó, lembrando do horário do culto na 12 de agosto. Irmã Lucila e toda a família, um abraço em nome de Jesus. Aos demais que nos acompanham, Emanuel Curvelo Pereira, aí em Macaé, no Rio de Janeiro, nosso abraço com a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aos irmãos que aqui estão, a mesma saudação. Irmãos, sem delonga e sem detença, por falar em sem detença, eu fui despertado ontem pelos adolescentes a memorizar o maior versículo da Bíblia. Os adolescentes deram testemunho tremendo de como memorizar. E, se Deus quiser, eu vou memorizar também o maior versículo da Bíblia. Não vou dizer agora porque não dá tempo, mas eu vou dizer. Muito bem, é o maior versículo da Bíblia. É Esther 8:9. Esther 8:9. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em os Atos dos Apóstolos. Interessante que agora eu vou falar sobre Atos, e à noite o pregador, nosso irmão Dr. Esdras, também vai pregar no livro de Atos. Esdras vai pregar em Atos 3, de 1 a 3, e eu agora em Atos 6, de 1 a 7. Vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura da palavra? Atos 6, de 1 a 7. Vamos fazer a leitura alternada. O presbítero Levi lembrou bem, agora nós temos microfones aí que podem captar a voz da congregação. A leitura alternada, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos juntos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Podem sentar. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, o ministério de diaconia na igreja
o oficialato de diaconia na igreja surgiu não em decorrência de uma crise, de um problema, mas surgiu exatamente em decorrência do crescimento da igreja. Interessante que alguns interpretam de forma errada, imaginando que houve um esquecimento, na verdade, proposital, que houve uma questão política dos judeus contra os helenistas, que eram justamente os judeus que voltaram da dispersão, que não nasceram em Israel, que nasceram em outros países, que voltaram, que abraçaram a fé, mas o problema não foi este. O problema é que realmente a igreja cresceu muito e não dava conta dos 12 apóstolos assistir. E o contexto mostra de forma muito clara a razão pela qual não foi um desprezo dos judeus contra os helenistas. Foi justamente por causa do grande crescimento. E os apóstolos, eles não tinham tempo, naturalmente, de fazer essa ação social. E esse cuidado com a casa dos irmãos, que sabiamente a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz sobre o trabalho, o dever do diácono, que é dar assistência social, visitar os enfermos, visitar os órfãos, as viúvas, fazer a arrecadação das ofertas. Hoje não precisa mais isso, porque a gente tem os meios eletrônicos, mas os diáconos, eles consagram o ofertório, eles contam o ofertório, eles entregam ao tesoureiro, eles fazem a comissão de sindicância, que ajuda, de fiscalização, que ajuda o tesoureiro na correta elaboração das ofertas e dízimos na igreja. Mas eles também cuidam do patrimônio, eles zelam pelo patrimônio, eles zelam pela disciplina, eles zelam pela ordem. Na verdade, é o braço material do cuidado espiritual de Deus para com a igreja. Por isso a ordem clara dos apóstolos: irmãos, escolhei dentre vós, no contexto lá, bastaram sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Irmãos, esta expressão dos apóstolos deve ser padrão, cânon, paradigma para todos nós, que queiramos ter conosco pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Eu preciso testemunhar que eu tomei essa expressão, essa ordem dos apóstolos, nós tomamos, eu e Sheila, na nossa casa. E desde sempre, desde que as meninas eram ainda crianças, que nós orávamos pedindo que, se Deus se agradasse de nós, lhes desse esposos que fossem homens, que sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Ora, quem está dizendo isso são os apóstolos, aqueles homens que andaram com Jesus. Devemos sempre lembrar que no lugar do Iscariotes entrou Matias, que acompanhou Jesus o tempo todo. Então estão lá os 12, e eles coordenam a comunidade dos irmãos para eleger oficiais diáconos, que, como eu disse, os diáconos constituem o braço material do cuidado espiritual de Deus para com a igreja. Então, o Espírito Santo dota, capacita, instrui os diáconos para que eles vejam todas as necessidades materiais da igreja, para que haja assistência, para que haja o cuidado, para que haja o zelo para com todos, sem exceção. E, detalhe, o zelo para com o templo, o zelo para com a disciplina. O texto é tão claro. Essa mensagem, esse estudo está no boletim. Os irmãos, por favor, acompanhem em casa, vejam no boletim esse estudo, que é de extrema importância para a igreja. Então, aqueles homens, os apóstolos disseram:
porque nós não temos tempo de fazer isso. Nós precisamos nos consagrar à oração e ao estudo da palavra. E a igreja presbiteriana, sabiamente, a igreja reformada, sabiamente, à luz do Novo Testamento, entendeu que o ministério apostólico cessou com o apóstolo Paulo. Portanto, quando você vê alguém dizer que é apóstolo, está errado. É um erro, é uma heresia. O ministério apostólico cessou com o apóstolo Paulo. Lembre-se que para o apóstolo Paulo ser aceito como apóstolo pelas igrejas, ele enfrentou duras penas. Houve uma resistência muito grande, porque todo mundo sabia, o Espírito Santo já havia revelado que para ser apóstolo era necessário ter sido chamado por Jesus, ter caminhado os 3 anos com Jesus, ter testemunhado do ministério de Jesus, ter estado com Jesus na crucificação e no Pentecostes. E Paulo não. Mas o Espírito Santo explica que Paulo foi como um nascido fora de tempo, como um abortivo. É um chamado especial. O que eu quero enfatizar é que o ministério de apóstolo cessou com Paulo. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, sabiamente entende que o ministério de apóstolos dividiu-se em dois. Em 2 ministérios denominados de presbíteros. Presbíteros docentes, que são os pastores, e presbíteros regentes, que são os auxiliares diretos do pastor, do presbítero docente. Eles não são docentes, mas eles são regentes, que auxiliam o pastor ou os pastores no exercício da ministração, do ensino, do doutrinamento da igreja. Muito bem, então cessa aí. Agora temos, depois de Paulo, vamos ter os presbíteros docentes e presbíteros regentes, e permanece a tese, permanece a ordem: consagrar-se à oração e ao ministério da palavra. E nós sabemos como não é fácil, como nós precisamos gastar tempo cuidando do doutrinamento, cuidando do ensino, orando pela igreja. Então, o parecer agradou a todos e eles elegeram Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro cristão a ser martirizado. E os irmãos lembram, está aqui em Atos, ele foi apedrejado, é o primeiro mártir, fez parte da primeira junta diaconal da igreja. Estevão, Filipe, aquele que evangelizou o eunuco da rainha Candace, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, um gentil que já vem para a fé, para o cristianismo, e os apóstolos, orando, impuseram as mãos. E o versículo 7 explica o porquê. Porque a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Quer dizer, os maiores inimigos do cristianismo estavam se convertendo. Os sacerdotes, fariseus, saduceus, os judeus raiz estavam se convertendo. Os maiores perseguidores estavam se convertendo. A ordem prevalece, a bênção prevalece. Se nós nos consagrarmos à oração, ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, ao cuidado diaconal de uns para com os outros, a igreja vai crescer, milagres vão acontecer, a glória de Deus vai se manifestar, a paz do Senhor vai prevalecer, famílias vão se consagrar. Este é o objetivo, esta é a máxima do Evangelho, esta é a razão do Evangelho: abençoar, alcançar os eleitos, fazer com que a igreja cresça e prevaleça para a glória de Deus. Há uma palavra bastante repetida nos Atos dos Apóstolos, que é justamente em relação ao crescimento da igreja. O Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que foram destinados para a vida. A igreja caía na simpatia de todo o povo. A igreja do Senhor, a igreja não é de homens. Então, a partir daí nós podemos
pensar em características que o Novo Testamento nos dá sobre os diáconos. Eles têm que ser vocacionados, está aí. Segundo lugar, eles têm que ser discípulos de Cristo. Então não dá para ser um diácono se não tem vocação. Vamos eleger por eleger, não. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil cuida disso. E não existe essa possibilidade de ser eleito sem ser vocacionado. Ser discípulo de Cristo tem que ser um servo, ter boa reputação, tem que ter bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Não pode ser uma pessoa áspera, não pode ser uma pessoa ignorante, não pode ser uma pessoa que não seja cordata, que não tenha empatia. Tem que ter empatia, tem que ter simpatia, tem que ser uma pessoa sensível às necessidades dos demais membros da igreja. Boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter vontade de orar, tem que ter vida de oração, tem que ter desejo de santificação, tem que vivenciar esse tema da igreja, tem que ter uma vida de arrependimento, de santificação, tem que ser uma pessoa, um homem que ande com Deus, que inspire a santidade. Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de sabedoria, tem que ter maturidade, não pode ser neófito, tem que ser respeitável, ou seja, tem que se dar o respeito, não pode dar bobeira, não pode ter telhado de vidro, tem que ter firmeza, tem que ter resistência, não pode dar motivo de falta de respeito, tem que ter uma só palavra, sim, sim, não, não. Não deve ser inclinado a muito vinho. O texto explica aí. O texto explica muito bem. E eu quero aqui registrar que eu bebi na fonte do reverendo Ermstein Maia, um dos doutores da nossa igreja, uma bênção, um homem piedoso, cheio do Espírito Santo. Não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. Não pode ser avarento. Não pode ser avarento, arrogante, orgulhoso. Deve conservar o ministério da fé com a consciência limpa. Eu estou citando expressões que Paulo diz a Timóteo, na epístola de Timóteo, na primeira epístola a Timóteo. Tem que ser primeiramente experimentado, tem que ser primeiramente experimentado. É por isso que a gente leva os aspirantes ao ministério, os candidatos a seminário, ao pastorado. É por isso que a igreja envolve os possíveis candidatos já no ministério, para que sejam experimentados. Então, quando sabiamente a nossa junta diaconal chamou alguns homens para ajudar, não era passando por cima da assembleia, de jeito nenhum, mas é cumprindo essa ordem que Paulo diz aqui, na 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 10, tem que ser experimentado. Por isso que nós, os pastores, os presbíteros, de vez em quando convidamos algum homem da igreja para alguma missão, alguma visita em domicílio, visita à congregação. É uma maneira de experimentar. É por isso que os nossos aspirantes estão sendo experimentados, né? Aspirantes ao ministério, Stefânio, Miguel Benks, estão sendo experimentados, professor da escola dominical, acompanhando o pastor, dirigindo o culto, estão sendo experimentados. Mas também tem que ser marido de uma só mulher. O contexto daquela época, ainda havia um ranço muito forte do Antigo Testamento, e era o costume, a poligamia naquela época, e muitos estavam se convertendo e vindo ainda com aquele costume. Mas agora aqui é um divisor de águas. Agora os apóstolos sabiamente dizem, não dá mais para ser, aliás, não dá para ser um cristão e ser polígamo. Tem que ser marido de uma só mulher. E, claro, de todo jeito, impedir qualquer possibilidade de adultério no meio da igreja. E que governe bem seus próprios filhos e a sua própria casa. É tão claro. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 16, que fala das boas obras na igreja cristã é diaconia, Diz, a capacidade de fazer boas obras de modo algum
provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo. A capacidade de ser diácono não provém do homem, mas provém de Deus. Então é um chamado, é um dom de Deus. É necessário que recebam a influência efetiva do Espírito Santo para operar nos fiéis tanto o querer como o realizar. Filipenses 2,13. Segundo o beneplácito de Deus. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito Santo. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está nele. 2 Timóteo 1,6. Então, irmãos, a eleição de oficiais na igreja não é um mero rito, não é uma mera liturgia, não é um acaso, não é para cumprir uma exigência da Constituição. A escolha e eleição de oficiais na igreja é uma graça de Deus, é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, tanto para os que elegem, como para os que serão eleitos. E, concluindo, a eleição de oficiais na igreja é um testemunho do crescimento da igreja. Sem exagero, a gente pode... São 5 vagas nessa próxima assembleia. São 5 vagas. Mas sem exagero, nós podemos dizer que nós teríamos mais de 10 homens que poderiam ser candidatos. São 5 vagas e 6 candidatos. A eleição será de hoje a 15, no dia de hoje é 15 mesmo, né? 14, 21, 28. De hoje a 15, né? Como a gente já tem feito, né? Ainda não temos a urna eletrônica. Em alguns sínodos e no Supremo Concílio, nós já temos a urna eletrônica e também auditável, claro. Tem sido assim. Algumas igrejas locais já têm o voto eletrônico. Registra lá na maquininha e é rapidão, né? Então eu peço que a igreja esteja orando. Eu gostaria de saber se os candidatos estão presentes. Os candidatos que estão presentes, claro, fiquem de pé. Os candidatos, Lucas, eu estou vendo, Lucas, Roberto, Jeverton, Alfan e Alfeu, e Domingos está por aí. Domingos está por aí, não tá? Domingos está lá fora, está de plantão, está de serviço, que ele é o nosso porteiro. Então aqui são os nossos candidatos. Alfan, que já é diácono, já foi da junta diaconal da 12. Jeverton está ali. Alfeu, nosso mestre do som. Roberto Galvão, Lucas Andrade Góes, ali são, e Domingos, que está lá na porta como porteiro. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Estejamos orando. Eu passo a palavra ao presbítero Levi. Irmãos, teve uma vez que eu sou presidente do conselho da igreja, né? Estou presidente, né? Então, cheguei para pastor Neemias um dia, quando eu fui eleito pela primeira vez, eu disse: pastor Neemias, o que é que um vice-presidente faz no conselho? Ele olhou para mim e disse: nada. Simplesmente nada. Aí eu, tá bom, então se é nada é bom, né? Então você ganha o seu salário lá e não precisa trabalhar. Então, mas eu confesso aos irmãos que esses dias têm sido abençoados na presença do Senhor, e não era bem assim, né? Tem que trabalhar. E a gente trabalha com um colegiado muito bom, graças a Deus. O nosso conselho é um colegiado muito bom, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos trabalhado em prol da igreja. Mas uma das partes mais importantes é o comunicado que eu tenho para fazer para os irmãos nesta manhã. Comunicado do Conselho da Igreja, e eu faço pelo Conselho da Igreja, como vice-presidente do Conselho. Diz assim o texto: a Igreja Presbiteriana, 12 de agosto. Proposta de emergência de pastor e presbítero da Igreja Presbiteriana, 12 de agosto. O Conselho resolve encaminhar edital
para a realização de AGE, Assembleia Geral Extraordinária, da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, referente à concessão do título de pastor emérito ao pastor Emanuel de Menezes Costa, conforme artigo 44 da CI-IPB. Segundo este artigo, o ministro que tenha servido por longo tempo e satisfatoriamente a uma igreja, poderá esta, pelo voto da Assembleia e aprovação do presbitério, oferecer-lhe com ou sem vencimento o título de pastor emérito, bem como o título de presbítero emérito ao presbítero Astolfo Gondim Pinto Bandeira, conforme artigo 57 da CI-IPB, que diz: aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem eleitos. A Assembleia será realizada no dia 28 de 4 de 2024. Em caso de não haver quórum, será realizada uma segunda chamada no dia 5 de 5 de 2024. Da justificativa: Emanuel de Menezes Costa, pastor da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, desde dezembro de 2004, completará este ano 20 anos na IPB 12 de agosto e 40 anos de ministério, cuidando deste rebanho que o Senhor lhe confiou, reconhecendo o valioso trabalho do pastor e conforme estipulado pela CI-IPB, o Conselho da Igreja propõe a concessão de título de pastor emérito. Astolfo Gondim Pinto Bandeira, presbítero da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, há mais de 25 anos, reconhecendo o seu valioso serviço como presbítero, conforme estipulado pela CI-IPB, o Conselho desta Igreja propõe à Assembleia conceder-lhe o título de presbítero emérito. Da votação: o pleito seguirá as mesmas datas da eleição para diácono, permitindo que a mesma Assembleia delibere tanto sobre a eleição quanto sobre a concessão do título ao pastor e ao presbítero. Dos encaminhamentos: após encaminhamento da proposta de concessão do título de pastor emérito pelo Conselho da Igreja, em reunião realizada em 9 de 4 de 2024, e a concessão pela Assembleia nas datas mencionadas acima, o Conselho deverá continuar garantindo os vencimentos pastorais, mantendo seu salário atual até o momento que o benefício da aposentadoria seja concedido pelo INSS. A partir deste momento, a Igreja complementará seu salário, tomando como base o valor da aposentadoria, para que corresponda ao valor estabelecido após a concessão da emerência. Ao presbitério: a decisão do Conselho e da Assembleia será encaminhada ao presbitério em sua reunião ordinária, que acontecerá em janeiro de 2025, durante a homologação no presbitério, que ocorrerá em janeiro de 2025, o pastor Emanuel já terá completado 20 anos à frente do pastorado de nossa igreja. Irmãos, esse é o texto proposto na nossa reunião do conselho. Então, os irmãos podem estar perguntando o que acontece depois da concessão da emerência.
Eu digo a princípio que é muito justo. Nós temos duas pessoas, um pastor e um presbítero, que doaram a sua vida em prol desta igreja. Pastor Emanuel, 20 anos, presbítero Astolfo, há mais de 25 anos. Homens de Deus, homens que realmente têm feito um trabalho árduo, homens que inspiram para a gente, inclusive para mim, homens de família, homens que trouxeram esse tempo todo o legado de líderes por onde quer que passaram. Eu digo que quando eu entrei para ser presbítero nessa igreja, eu tive a honra de aprender muito com os irmãos, né? Astolfo, quando eu cheguei no conselho, Astolfo já era presbítero. Então, a gente pôde prestar muita atenção e é assim que faz, né? Os novatos, quando entram, a gente fica calado na da gente o tempo todo lá e olhando o que é que os outros fazem, para um dia a gente fazer da mesma forma e seguir o mesmo legado. E assim foi uma escola que eu tive com esse homem, presbítero Astolfo, como o presbítero Gervásio e outros mais, né? Então, é de muita valia nesse momento essa concessão, né, do título de emérito, tanto para Astolfo como para o pastor Emanuel. Pastor Emanuel, por sua vez, ele vai explicar, né, os motivos, né, mas eu gostaria de dizer também que é uma escola que nós temos quando a gente tem um pastor que é aberto a ensinar o tempo todo, né? De acordo com a humildade que tem, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua vida como servo do Senhor. A melhor coisa do mundo é quando você está aprendendo com pessoas que são servas, né? E quando é servo, você não tem o que questionar, você apenas aprende, você apenas faz com que a pessoa desenvolva, você veja o desenvolvimento do trabalho dessa pessoa e você simplesmente bebe dessa fonte. Lógico que o conselho não é, irmãos, mil maravilhas. Então, eu digo para vocês que não, nós temos opiniões diferentes. Se assim não fosse também, era muito, muito ruim, vamos dizer assim. Mas tudo converge para o bem da igreja. Tudo converge para que a igreja seja uma bênção e continue sendo uma bênção e não perca a essência do que ela é, uma igreja que prega o Evangelho, a palavra do Senhor. Então essa é a nossa fala, e considerando que os irmãos podem estar perguntando o que é que acontece depois da emergência. Então eu estou dizendo e disse aos irmãos lá no conselho que nós temos que nesse momento orar. Simplesmente orar, irmãos. Pedir ao Senhor que nos dê graça, pedir ao Senhor que esteja, sabe, nos dirigindo. O pastor Emanuel estará à frente da igreja como titular absoluto até o final deste ano, mas que também continuará o seu trabalho aqui na igreja e fará aquilo que Deus colocar, logicamente, no coração dele, coração do conselho e no coração, logicamente, de quem chegar. É certo que quando a gente conclama os irmãos à oração, é para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa igreja, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, qualquer dúvida, sinceramente, que os irmãos tenham com relação a esse processo, né? Evitem, sabe, irmãos, fazer conversa, tá de conversa e tá, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Se você tem dúvida, procure o conselho da igreja. Vocês têm homens na igreja que podem
lhe dar todas as informações necessárias, sem prejuízo, né? Porque de repente a gente faz juízo de valor de uma coisa e monta um bicho de uma coisa que não é, que é tranquila, que é, transitória normalmente e que vai ser estabelecido dessa forma. Se estamos nesse caminho, se estamos fazendo isso agora, não foi porque simplesmente o conselho chegou e disse, vamos fazer e pronto, não é. Tudo tem um porquê, né? Então Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração do conselho da igreja, dos homens que fazem parte do conselho da igreja e sabem o que pensam, o que falam com relação ao assunto. Pensem que o conselho e o pastor Emanuel também tem um domínio de todo o assunto, né? Então a gente tem que evitar realmente falar e estar falando e estar levando esses assuntos de qualquer forma, porque não faz parte não deve fazer parte da nossa igreja, né? Deus sabe, e quando eu digo que, sempre que eu falo que Deus tem, o domínio de tudo, de todas as coisas, é porque realmente Ele tem, que a gente não sabe o tamanho do Deus que a gente crê, né? Então, se a gente crê num Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, sabe que Ele vai fazer a seu tempo aquilo que lhe apraz, tá certo? Então eu queria convidar o pastor Emanuel para dar essa palavra à igreja e que os irmãos atentem, por favor, para esta palavra. Irmãos, a graça e a paz, outra vez, ratificando aqui a palavra do presbítero Levi, é exatamente isso. E para e passo com o estudo que nós vimos agora sobre os diáconos. É crescimento da igreja. É o cuidado também da igreja para com os seus. E eu sempre digo, pode ter um conselho e uma igreja bons como a 12 de agosto. Sempre eu tenho dito isso. Mas melhor não tem, porque literalmente nós somos uma chama viva no altar de Deus. Aquilo que o presbítero Levi falou. Nós não somos perfeitos, e graças a Deus temos consciência disso. Mas o Espírito Santo nos une, o Espírito Santo equaliza a nossa missão e o nosso trabalho. Então, o conselho, depois de muito pensar e muito orar, traz essas duas propostas para a Assembleia da Igreja e, sendo bem prático, bem objetivo, o que é que acontece? Após esse momento, o conselho que já está orando e vai, então, procurar um pastor efetivo. Agora, não mais um pastor auxiliar, mas um pastor efetivo. Particularmente, eu ficarei muito a cavalheiro, porque fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é pastorear, né? Obviamente, na posição de emérito, se Deus assim permitir. A igreja está crescendo, as nossas congregações estão crescendo e surgindo, né? Cada uma com seu pastor, exceção de Ladeirinhas, que ainda não tem um pastor, é um evangelista muito bom, por sinal. Mas pensando que o Senhor aprove através da Assembleia essa concessão de emérito, eu ficarei orando com os irmãos, dando assistência, visitando os irmãos, dando assistência às congregações, abrindo pontos de pregação, fazendo o pastoreio, só que não como efetivo, mas como emérito. E um cuidado que o conselho teve, colocou, o conselho olhou para mim e disse: o senhor já está com 65 anos, no final do ano, no próximo ano estará com 66, e a gente vai cansando, pode não parecer, mas 65 anos pesa, e
E como disse uma criança, quando eu era pastor, ainda solteiro, na 13 de maio, uma criança pegou minha mão e disse, eu estava com as crianças, e uma disse, a mão do pastor é tão lisa, tão lisinha, né, parece que ele não trabalha, não tem calo. Aí uma outra criança, na mesma hora, disse, é que os calos do pastor não ficam nas mãos, mas fica no coração. Olha, uma criança, eu ainda era pastor solteiro. Então, irmãos, eu vejo isso como a graça de Deus, o cuidado de Deus, e conclamo a igreja a estar orando, a continuar orando, porque o conselho sabiamente está consciente de que vai procurar o pastor efetivo. E se Deus se agradar de nós, até o final do ano, nós teremos escolhido o pastor efetivo, e eu ficarei como o pastor Neemias, como pastor emérito. Que Deus nos abençoe e oremos, irmãos, por isto, tá? Eu creio que era isto mesmo, né? E da mesma forma, eu preciso dizer que é uma honra ainda redobrada poder receber esse título junto com o nosso mestre presbítero Astolfo Bandeira. Graças a Deus por isto. Irmãos, eu quero falar sobre o dia 1º de maio. Nós teremos um ônibus que vai sair daqui às 8 horas da manhã, no dia 1º de maio. Mas quem for no ônibus precisa anunciar. Avise aqui ao pessoal, a Levi, o pessoal do Ministério de Família, a Levi, e que vai no ônibus. Ou ligue aqui na secretaria da igreja, para que a gente possa ter ideia, tá? Do contrato do ônibus. Então, quem for no dia 1º de maio, é para todo mundo ir, vai ser um dia de lazer, só lazer, faremos uma oração assim que chegar, e depois o tempo livre, o tempo de lazer. Eu quero sugerir que os irmãos gastem tempo conversando com o reverendo Nélio da Silva. Ele é um mestre, ele é um conselheiro de casais, ele estará conosco, ele também vem para descansar naquele dia. Então aproveite. Ele me chama de Manu. Manu, eu quero conversar com os irmãos. Então os irmãos aproveitem isso, tá? Dia 1º de maio. É preciso dar o nome. E os que vão de carro, tranquilo. Quero dizer que a estrada do Aprisco do Carneirinho já está toda asfaltada. Coisa linda. Maravilha. Eu quero saudar a irmã Patrícia Maria Almeida Souza, que está nos visitando. Dona Patrícia, seja bem-vinda aqui ao lado de Adeli e Banks. Primeira vez que você vem, já recebeu um presentinho da igreja? Já? Então eu vou pedir a Ana e vou pedir a Nayara que abracem Patrícia em nome de toda a igreja. Seja bem-vinda, Patrícia. Venha sempre. Venha sempre. Irmão, só um minuto. Vamos dizer todos juntos? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, Patrícia. Deus te abençoe. Volte sempre. Irmãos, eu quero parabenizar a UPA da nossa igreja. E eu gostaria de rapidão, pedir a todo o pessoal do Acampa Dentro que suba aqui, por favor. Venham rápido. Os conselheiros também, Elisandro, Fabiana, Cláudio, Cris, Miltinho, Ana e Alice, subam aqui rápido. Porque o que aconteceu esse fim de semana aqui na 12 de agosto foi tremendo. Mexeu comigo, até para memorizar o maior versículo da Bíblia. 2 meninas memorizaram, Ana Paula e Marília Gabriela, e elas mexeram com os meus brios. Sheila viu, eu fui dormir e me acordei hoje tentando memorizar o maior versículo da Bíblia, porque os adolescentes me desafiaram. Mas a tônica do Acampa Dentro foi santificação. Os palestrantes, os nossos irmãos Laércio Neto e Priscila, o casal Laércio Neto e Priscila. O tema foi Enigmas da Adolescência. Tem uma notinha importante no boletim. Venham mais para frente, encostem mais aqui no púlpito, venham. Vocês são muito bonitos, venham mais para frente. Mas eu quero dizer que foi um momento de bênção sem medida para os nossos adolescentes e naturalmente para as famílias e para toda a igreja. Sem exagero, eu pude ver cada um desses meninos e meninas
comprometidos com o Senhor Jesus. E quero parabenizar os nossos conselheiros, presbítero Cláudio e Cris, presbítero Elisandro e Fabiana. Fabiana não está aqui? Fabiana está trabalhando por aí. E Miltinho, Ana Alice e Bruno. O diácono Bruno também trabalhou na equipe. Essa mesma equipe foi a da cozinha. A mesma equipe da cozinha e tal. Eu confesso que tive que resistir ontem com muita força, fugir da tentação do macarrão. Um macarrão italiano, porque eu estou numa dieta, eu estou num regime. De janeiro para cá eu já emagreci 10 quilos. É um testemunho, tá bom? É possível. Então eu quero agradecer e parabenizar os nossos adolescentes. E nós vamos encerrar com uma oração. Nós vamos encerrar com uma oração. Quem memorizou o versículo foi Marília Gabriela e Ana Paula. Cadê Ana Paula? As duas aqui na frente. Mais para frente, mais para frente. As duas que memorizaram o versículo, o maior versículo da Bíblia. Mas eu vou chegar lá também. Eu também vou chegar lá, vocês vão ver. Vamos ficar de pé e vamos nos despedir. Eu vou chamar Elizabeth para orar. Elizabeth, ore aqui, Elizabeth. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por esse dia, pela oportunidade de estar aqui mais um dia louvando ao Senhor. Amém. Muito obrigada pelo nosso Acampa Dentro, que tudo deu certo, tudo saiu como nós imaginávamos. Que abençoe a mensagem que o pastor nos deu, que sempre continue abençoando a família de todo mundo que está aqui e nos dê um bom dia. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Boa palavra. Obrigado. Podem ir para as classes. Vamos para as nossas classes. À noite, às 18 horas, estaremos aqui na celebração ao nosso Deus. Anjinha, Josué. Olha o bilhetinho.